Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando agora mais um episódio do ProvPod e a nossa conversa de hoje é sobre a leitura de enunciados em situações problemas. Para essa conversa, eu vou chamar a professora Flávia Cristina, da MFM Boimirim 2, e as nossas convidadas, professoras aposentadas da rede, a Rosilma e a Lúcia. Aproveitem. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? O horário que vocês estão aí assistindo esse momento, né, importante do PROV. A gente vai falar um pouquinho sobre leitura, escrita e comunicação no ensino de matemática, e para isso gostaria de chamar aqui, para ter essa conversa com a gente, a professora Lúcia e a professora Rosilma. Elas estão por aí? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos bem. Eu sou Ótimo. Lúcia, trabalhei na rede, né, há 36 anos de rede, agora estamos aposentadas, mas estamos aqui para contribuir, para ter uma conversa aí no PROV. Olá, eu sou Rosilma, professora aposentada da rede também. Trabalhei 31 anos, sala de aula, coordenação. E depois acabou seguindo um pouco do caminho dos cursos, do PROV, né? O PROV nos colocou aqui. E aí a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso. Eu quero dizer que é um privilégio para mim mediar esse encontro com essas duas mulheres professoras profissionais maravilhosas, que eu tenho assim um carinho e uma admiração assim muito pessoal. Então, eu queria agradecer o convite. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a importância, né, o quanto é importante a gente trabalhar o enunciado de algumas questões e conversar um pouquinho como isso se dá dentro do ensino de matemática, já que é uma disciplina que a gente não pensa muito sobre isso, né? É uma disciplina que a gente tem pensado muito nessa questão dos cálculos, mas não pensa muito na parte de leitura, né, de comunicação. E aí, para a gente começar, eu queria saber de vocês como é que surgiu essa necessidade de olhar para esse aspecto dentro do ensino de matemática, para o enunciado, né? Como surgiu essa necessidade em vocês durante aí as aulas, né? Durante essa trajetória de vocês dentro da educação? Eu vou começar. Quando eu estava em sala de aula, a gente preparava, vinha as provas institucionais, né, para a gente fazer com os alunos. E alunos bons leitores, com notas boas, né? Eles, na prova, em matemática, eles iam mal e a gente não entendia o porquê disso, né? O que acontecia se eles sabiam fazer a conta, se eles eram bons leitores em língua portuguesa. Você falou, né? O nosso foco era mais a língua portuguesa. Por que eles não iam bem na matemática, né? E aí, num dos cursos do PROV, eu fiz alguns cursos com a Mercedes Carvalho, e surgiu esse assunto, entre todos, muitos dos assuntos, surgiu esse do enunciado, né? E aí a gente foi vendo a necessidade de se trabalhar isso com os alunos. Que não basta o aluno saber as operações, não basta ele saber ler e escrever. Ele precisa interpretar, ele precisa entender o contexto, né? E aí foi surgindo a necessidade de preparar, né, de buscar esse entendimento e levar para a sala de aula para a gente sanar essas dificuldades que os alunos têm. Eu quero deixar assim bem claro que todo conhecimento, tudo que eu adquiri como professora, eu fiz magistério, que é o antigo magistério, Rosilma também. Isso era muito bom. Eu até lamento que o magistério não tenha mais, né, essa formação. Mas quando eu entrei na rede, ainda havia muitas dúvidas. E o PROV foi importantíssimo na minha formação.
Eu também fiz curso com a Mercedes, e dentre outros vários, e essa questão da leitura, ela estava presente em todos os cursos, em todos os momentos, praticamente. Mas uma coisa que a gente ficou muito claro, a gente tem certeza, sabe que a leitura é uma competência de todas as áreas, a gente sabe disso. E a rede, todo o trabalho da escola, sempre incentivou isso, tratava disso de uma forma objetiva, com propostas, enfim. Mas o que a gente observava é que, assim, apesar da leitura ser competência de todas as áreas, tem uma especificidade de cada área, e a matemática não é diferente, né? Como a Vilma falou, a matemática ela precisa de um olhar para esse aspecto. Por muito tempo a gente ficou, vamos ensinar só os algoritmos, vamos. Não, a gente precisa se debruçar sobre essa questão da leitura, para a gente poder garantir que as crianças se desenvolvam melhor. E é importante a gente entender o seguinte, hoje nós vamos falar de um pequeno pedaço disso, né? Mas a gente sempre quer deixar bem claro que a gente trabalha com um projeto ou com sequências didáticas, não é isolado, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre um pedacinho, né, da questão dos enunciados de problemas, mas que fique claro que isso é uma das partes de uma atividade, de uma sequência que é importante que as crianças tenham, né? A gente estava até conversando, né? Porque a gente conversou aí, eu participei, tive o privilégio de participar da oficina que as meninas deram aqui para os nossos alunos, e depois da oficina, lógico que a gente vai pensando que o PROV tem disso, né? O PROV fica um negocinho aqui no ouvido, né, da gente, e acho que isso que o PROV tem de rico é de trazer esses questionamentos e fazer a gente, né, questionar a nossa própria prática. E aí, depois da oficina, eu fiquei pensando sobre essa questão dos enunciados, que são coisas que, na nossa formação enquanto aluno, na nossa formação enquanto professor, não é uma coisa que a gente se atenta muito, né? Então, eu sempre trabalhei, né, com os meus alunos fazendo perguntas, mas eu nunca pensei que tipo de pergunta eu quero fazer, para que tipo de resposta, né? E a gente até discutiu isso, porque muitas vezes a gente faz perguntas esperando uma resposta, mas a pergunta não era muito adequada, né? Como é que vocês veem isso, essa questão da formulação dos enunciados de atividades, assim? A Lúcia comentou do PROV, e assim, uma das grandes vantagens que o PROV trouxe é exatamente isso, da gente questionar em sala de aula, a gente chegar no PROV com professores, discutir isso, conversar e voltar para a sala de aula, né? É a ação, reflexão, ação, né? Que a gente sempre comenta e que é importantíssimo, né? Paulo Freire aí, né? Então, e no PROV a gente tinha isso, realmente, né? Era essa a nossa prática, né? Então a gente tinha dificuldades, né? Embora, né, todos os cursos, mas a gente sabe que nenhum curso consegue suprir quando chega na sala de aula tudo que os problemas que a gente enfrenta, né? E chegava no PROV, a gente tinha esse espaço para conversar, para discutir, e tinha pessoas que nos ajudavam, nos orientavam e nos davam segurança para voltar para a sala de aula e tomar esse caminho, e ver que realmente funcionava e que dava certo, e que foi revolucionando, mudando a nossa maneira de dar aula, a nossa maneira como profissional, a nossa maneira como pessoa, né, que foi fundamental, né? É bem isso. Então, a reflexão sobre a leitura, ela traz uma questão que é assim, nós, por um bom tempo, achávamos que bastava ter o aluno ler, ele está fluente na leitura, o resto vem, né? Meio que ele vai aprender a interpretar, e a gente vê que não é assim, né? Nós precisamos ter uma interferência para que a criança consiga desenvolver essa interpretação, essa resolução. E
questão da matemática, e aí a Flávia falou bem, nós não pensávamos jamais, eu lá, quando a gente começou, nós não pensávamos que tinha que explorar o enunciado, por exemplo, né? O enunciado, por vezes, ficou assim, eu vou lá, vou ler, mas assim, ajudar a ler no sentido de ajudar a fluência leitora, preocupado com esse aspecto. E a gente percebeu que, assim, para você compreender um enunciado, você precisa trabalhar sobre ele, né? Ele ser objeto do seu estudo. E porque é isso que vai fazer com que ele se aproprie daquele texto, que é um texto específico da matemática, que é diferente das outras áreas. Então, esse trabalho com o enunciado, ele faz com que tanto a professor quanto o aluno pare para pensar naquele texto específico. Como é que eu desenvolvo com os alunos um texto e vou construir, vou me debruçar, vou desmontar, vou montar, enfim, eu vou fazer atividades para que esse texto seja esmiuçado da melhor maneira possível. E ele tem especificidades que é da matemática, né? Termos que numa outra linguagem, num outro texto, tem outro sentido. Então, a gente precisa trazer essas especificidades, essas questões, né, que a Lúcia falou de esmiuçar realmente, de praticamente traduzir o texto. Porque quando você traz, você mostra para o aluno, né, você pensa, mas tá óbvio isso. Mas o óbvio precisa ser dito. Para o aluno, ele precisa perceber, ele precisa, às vezes, quando a gente fala para ele isso, eles até fazem uma carinha de, eu sabia. Então, sabia e precisa ser dito para ele isso. Ele precisa se apropriar disso. Como vocês falaram, realmente a linguagem matemática ela é muito específica, né? Ela entra em números, letras. Quando entra as letras, então que eles falam, já não é mais aula de matemática, é aula de português, né? Então, é muito específico, né, a linguagem da matemática e a importância deles se apropriarem, né, dessa linguagem. Pensando nessa questão, vocês acreditam que o baixo rendimento dos alunos, principalmente em provas externas, que trabalha bastante com enunciado, né? Vocês acreditam que essa dificuldade, esse baixo rendimento aí nas provas externas, tem alguma coisa relacionada com essa questão da falta de entendimento do que o enunciado está pedindo? Na minha experiência, sim. Quando o aluno ele precisa entender professor, a linguagem, o que está por trás, o que está se pedindo, né, no problema ou na situação que aparece lá. Não basta ler, ele precisa, tudo que está envolvido na matemática, tudo que está envolvido naquelas palavras, naquele texto, embora seja a situação problema seja um texto pequeno, ele exige um foco, um objetivo muito grande, né? E que precisa ser dito, que precisa ser conversado e, principalmente, o aluno precisa construir, né? Se a gente fala que o aluno ele tem que construir o conhecimento, se a gente tem que dar bagagem para ele, a gente precisa dar esse espaço e trazer isso para ele. Ele precisa construir situações, problemas também. E é claro, quando a gente constrói, quando a gente pensa, é isso que nos dá a propriedade realmente do que a gente está fazendo, né, do que a gente está aprendendo. E o aluno precisa passar por esse processo também, como ele passa pela construção de números, pela construção das operações, ele precisa passar pela construção de situações, problemas, para ele entender. Porque é um texto pequeno, objetivo, e que tem uma série de regras, né, que tem que ser seguidas. Né? Uma historinha, uma pergunta, né, que foi o que a gente fez lá com você, a sala de aula, depois a gente vai ver uma atividade aí, tem uma estrutura e que precisa ser trabalhado, né? Como em português a gente trabalha a estrutura poesia, a estrutura conto, né? Na matemática, essa estrutura na situação problema também precisa ser dada para o aluno, ele também precisa construir, ele precisa passar pelo processo. Eu acho que tem tudo a ver, né? Só complementando o que a Rosima falou, a matemática tem uma linguagem própria. Você
Até a leitura da matemática, hora você lê na horizontal, hora você lê na vertical, enfim, tem todo um vocabulário próprio, aquilo que na linguagem portuguesa ou em qualquer outra área significa uma coisa, lá significa outra. Eu tenho a palavra, às vezes, mais ou menos, numa situação, problema, mas ela não é nem para juntar e nem para tirar. A gente passou por essa experiência, né, na nossa oficina. Isso é muito interessante observar, porque quando você trabalha só daquele jeito, sem se preocupar com isso, a criança fala, mais, vamos somar, então. E aí, às vezes, até tenta, né? A palavra menos eu vou fazer. E não é isso, né? Nem sempre a palavra mais e menos quer fazer as operações de adicionar ou subtrair. E é isso aí que a gente, com a propósito de trabalhar nos enunciados, trabalhar o texto, você consegue que a criança compreenda. E ainda assim, eu acho que na minha experiência, né, quando eu comecei a dar aula, a gente trabalhava muito conceito, né? Então eu trabalhava muito essa questão, o que é isso, o que é aquilo. E aí depois a gente vai mudando um pouco essa percepção a partir do momento que entra essa questão do aprendizado por problema, né? Então você vai dar um problema, dar uma situação, um problema para o aluno resolver. Isso trabalha, a matemática trabalha muito assim também, porque a ciência, assim, hoje o que a gente tem percebido é essa perspectiva, né, de trabalhar sempre na situação problema, justamente para contextualizar, trazer algumas ideias para os alunos que trate do conceito a partir de uma contextualização. Na matemática, isso é importante também? Quando o aluno tem que pensar, quando ele tem que construir a situação, o problema, ele tem que pensar o que é possível, o que é viável, né? Porque a situação problema pode ser um que não tenha resposta, mas na proposta que a gente está falando, né, de ler enunciados, de resolver problemas, de resolver situações, né, ele precisa passar por esse processo da construção, e quando ele faz isso, ele consegue pensar o que é possível e o que não é possível. Se ele não pensa sobre isso, se ele tem um problema em que ele comeu 500 abacaxis, ele não pensa, ele vai tentar resolver e pronto, né? E quando ele constrói a situação problema, quando ele passa por isso, ele vai vendo o que é absurdo, o que não é, o que é possível fazer, o que não é, né? Ele passa a ser o responsável por essa construção e aí pensar o que é possível ou não dentro disso, né? Esta construção só passa quando ele constrói. Se você só der pronto para ele, só der para ele resolver, ele não vai analisar dessa maneira, né? Como nós na vida, né? Se alguém só falar dos problemas para mim, eu vou continuar falando que o problema é seu e que você tem que resolver. Quando está comigo, não, né? Então, essa construção, que você falou, e essa situação problema, a gente tem que trazer o mais próximo possível da realidade dele, né? Tanto que uma das propostas que a gente faz e que a gente fez no curso, né, dar um jogo e, a partir do jogo, construir situações problema. Porque foi coisa que ele fez e que ele participou e que ele construiu também. Então, dá um jogo, dá uma brincadeira, dá uma situação a partir de coisas concretas, coisas reais. Porque senão fica muito abstrato e continua fora da realidade dele. Que é o que você falou da ciência, né? Não, a ciência vira, a matemática ou uma ciência, como qualquer outra área, vira uma situação hipotética. E a educação não é uma situação hipotética. E acaba trabalhando só essa questão da memorização, né? Sim. A construção você decora. De fato, né? E aí, de repente, ele sabe até resolver aquelas questões. É aquela historinha do Chaves, né? Eu sabia resolver isso com maçã, né? É verdade. Fica nisso. Eu acho que, só completando uma questão, você falou da situação problema. A gente agora está tratando do enunciado, mas acho que é importante também a gente deixar claro que o início, todo o trabalho do que a gente propõe, do que a gente vivenciou, enfim, a nossa experiência, porque é importante dizer que, assim, o que nós estamos aqui
dialogando, conversando, são coisas que nós aplicamos como professora, né? Como professora em sala de aula, enfim. Ou acompanhamos como coordenadora, enfim, mas bastante como professora mesmo. E a gente sempre parte de uma situação-problema, né? Ou de uma brincadeira, ou de um jogo, e aquilo a gente... porque às vezes muitas vezes, né, mais antigamente, a gente falava assim, os alunos precisam saber os algoritmos, as operações para resolver problema. E a gente fala o contrário, a gente vai aprender os algoritmos, a tabuada, sei lá, com uma situação problema, né? Ele vai, porque necessariamente ele pode resolver problemas de outras formas. Agora, com o tempo, ele vai perceber que fazer uma operação facilita a vida dele. Mas isso não quer dizer que quando ele desenhe, quando ele use outros recursos para resolver aquela situação, problema, ele está resolvendo. Ele não esteja correto, ele está resolvendo, ele faz todo um processo, e aí ele vai, em algum determinado momento, perceber que fazer uma operação facilita bastante, usar uma tabuada vai facilitar bastante, né? Apesar da gente saber, eu não quero ficar decorando tabuada, mas ela facilita, com certeza, né? Você saber a tabuada facilita, agiliza, enfim, mas ela não é o ponto de partida, é isso que a gente, não sei se nós estamos deixando claro. Ela é um recurso que ele vai utilizar, mas o importante é que ele faça, por isso a importância do enunciado, faça a leitura e consiga resolver coloque em prática toda a vivência que ele tem, consiga resolver a situação problema. É isso que é o mais importante. E aí, se ele vai, com o tempo, usar recursos, né, que é o que a gente espera, usar o material concreto, desenho, vai usar o desenho, depois, em posterior, usar as operações, enfim, que vai facilitar a vida dele, mas é importante a gente deixar claro que a gente está propondo que se parte de situação problema, certo? Que a criança consiga fazer a situação problema e depois ver que ali ela pode aplicar uma adição, que ali ela vai aplicar uma divisão, enfim. Porque o nosso objetivo é sistematizar isso, é chegar na conta, que ele leia a situação problema e que ele resolva a conta, porque é isso que a gente quer e que ele aprenda e que ele avance, né? Como a gente começa isso que é o contrário, né? Sim. Que ou é um jogo, ou é uma brincadeira, é uma situação concreta que ele está realmente... Num jogo, ele está resolvendo uma situação, um problema, né? Ele está fazendo conta, ele está resolvendo ali a situação. A gente traz isso para o papel, depois a gente sistematiza e traz para a operação, que é o nosso objetivo final. A gente não pode se perder nesse caminho também. A maneira como ele resolve, com pedrinhas, com palito, com material concreto, com desenho, conversando, às vezes só falando, né? A gente vai observando tudo isso e a partir disso, a gente vai trazendo novas atividades, até sistematizar onde a gente quer, que é ler um problema e resolver com conta, porque é o mais fácil que existe. E uma observação aí... Quando a gente tem a prática também de as crianças fazer a sua solução, expor essas soluções, em geral a gente vê que tem crianças que vão fazer de diferentes formas. E isso é muito bom, porque a criança não aprende só conosco, né? Ela aprende com a amiga e fala, nossa, isso aconteceu diversas vezes comigo, né? A criança está lá, porque a criança está lá se matando de desenhar, e tem criança que nem aceita uma representação, ele quer, se falar de pastel, ele vai querer desenhar o pastel, ele vai querer desenhar a flor, ele vai querer desenhar... Só o pauzinho não é suficiente. Você vê que é um processo, ele vai desenhar um elemento, sim. E aí depois ele olha, o do vizinho desenhou o pauzinho, o outro nem pauzinho fez uma operação e já resolveu.
Então, essa exposição também, que se faz em sala de aula, de ter uma cumplicidade, das pessoas poderem expor como fez, e ter uma confiança no grupo, né? Que também é um aspecto bastante importante para nosso trabalho, para o trabalho da matemática, ele vai vendo que tem outras formas e que a gente pode resolver de diversas formas, mas que tem uma bem mais rápida e eficaz. Eu acho que também cria essa autonomia neles, né? De entender que existem outras formas de resolver e eles podem compartilhar também, né, essas informações. Acho que isso que é legal, porque eles acabam aprendendo não só com o professor, mas também com os colegas, né? Exatamente isso. É legal. Bom, então vamos sem muitas demoras, vamos entender um pouquinho como é que como é que vocês fazem, como é que a gente pode trabalhar os enunciados. Eu já sei mais um pouquinho, já tive aí uma palhinha, né, da oficina, gente, aproveitem, porque vale a pena mesmo. Então, vamos colocar aqui, pedir para... Quem é que tá? Ah, já pôs, vamos lá. E aí, vocês fiquem à vontade, que agora é de vocês. Na verdade, essa é uma sequência de atividades, né? O que vai mostrar aí é muito pouco, nós temos uma sequência de atividades que a gente vai trabalhando enunciados, né? Às vezes, antes disso ainda, a gente entra com jogos, né? E a partir disso a gente vai trazendo. Essa é uma sequência de atividades, e aí tem dois ou três situações em que a gente aplicou com os alunos de sexto ano, né, Flávia? Que a gente aplicou? Foram sétimo ano. Sétimo ano. Foi um grupo pequeno, porque a intenção da escola era trabalhar com esse grupo pequeno, né? E nós apresentamos e nós fizemos algumas atividades, e aí a Flávia estava com a gente, ela nos acompanhou, né? E aí a gente foi fazendo com os alunos essa sequência, né? Eu acho que é importante explicar aí que foi aplicado com o sétimo, que a escola estava fazendo um trabalho já com as crianças, né? Que tinham feito a avaliação externa e que tinham apresentado dificuldades nas resoluções, enfim. Então, era um grupo específico, mas essa atividade pode ser aplicada para qualquer ano, série, enfim. O professor, ele vai, como a Rosama falou, aí é um exemplo, mas ele também tem um avanço de dificuldades, vamos dizer assim, né? Você pode ir fazendo conforme você vai vendo que a turma está conseguindo, exercitando, quer dizer, nada como o próprio professor para ir avaliando e sabendo o que a tua turma faz ou não faz. O que eu acho importante dizer é que a gente tem que experimentar, né? Porque, às vezes, a gente aprende fazendo. Não existe... É óbvio que a gente tem que estudar antes o que você vai fazer, óbvio. Mas você nunca vai dar uma aula igual a outra, né? Você aplicou aquilo, falou, nossa, eu poderia ter feito dessa forma, seria melhor, seria mais eficaz, seria... Então, é isso, tem que começar. E aí você vai vendo, não deu certo, eu vou tentar de outra forma amanhã, enfim. Mas o importante é começar. Esse trabalhando com enunciados, né, também, a nossa preocupação não é a resolução, né? A gente está na fase realmente do enunciado, questionando e conversando com eles sobre isso. Como eles resolvem, se eles têm dificuldade ou não, isso é um outro trabalho para uma outra situação. A gente não pode também querer resolver todos os problemas numa única situação. Então, se eu estou pensando em trabalhar enunciados, o meu foco vai ser enunciados. Eu vou compartilhar com os alunos, né, como a gente faz, né, trabalho, os alunos levam lá a resposta, chegam a uma resposta, porque eles querem chegar, e é justo se chegue a uma resposta, mas o nosso foco não é
a resolução do problema, é o enunciado do problema. Tá certo? Então, vamos lá para o primeiro. Esse primeiro problema, os alunos vão ter que decidir qual é a melhor resposta, né? Qual a melhor pergunta, verdade. Qual a melhor pergunta para se resolver a situação do problema. Tem uma série de situações e a gente vai fazendo, né? A gente vai colocando cada uma dessas perguntas com eles e vai conversando com eles. E vai resolvendo, né? Na medida do possível, porque nem todas são possíveis responder, né? Nem todas dá certo, né? Para resolver uma situação, problema, embora todas as perguntas estejam corretas, né? Então, aí, quando tem o início do texto e ele tem que pensar se a pergunta é adequada ou não para o texto, às vezes ele tem que resolver, né? Porque quando a gente aplicou, quantos selos Mário tem, por exemplo, né? Essa questão não precisa estar lá, né? Os meninos falaram, professor, é só responder, Mário tem 49. Ok, ela cabe no problema e nem precisa ser feita uma operação para resolver. Depois, quantos selos os dois têm juntos? Essa dá certo, professora. E aí nós vamos somar, vamos responder. Quando a gente chegou, quantos selos Lucas tem a mais? Aí que foi o negócio. Teve aluno que ele somou tudo. Tá? Ele somou e ele queria dizer que quantos selos Lucas tem a mais. E aí a gente vai fazer uma reflexão, mas aqui está falando quanto tem a mais. É bem aquela história que a Rosilma falou, que é justamente isso, né? O significado das palavras dentro deste enunciado, né? Dentro desse contexto. E aí até tem uma, né? Quantos selos Lucas tem a mais que Mário? Se Lucas tem 35, ele não tem a mais que Mário. A mais, né? Então, vamos nos debruçar. E a mesma, porque é quando a gente pergunta quantos selos Mário tem a mais que Lucas, e em seguida a gente pergunta quantos selos Lucas tem a menos que Mário, parece que mas eles falam para a gente, mas está perguntando. São perguntas com palavras e mais e menos, mas a forma de resolução é a mesma. E isso, por incrível que pareça, essa questão da comparação é uma questão que a gente, pelo menos eu trabalhei nos últimos anos, eu fui diretora, fui coordenadora, professora, mas nos últimos anos de rede, eu já tinha me aposentado e estava como professora na recuperação lá no Zacarias. E eu pegava crianças para dar aula de sexto, né? E tinha criança de sexto ano, né? Meninos, meninas, que quando você falava mais, menos, eles não sabiam o que fazer, porque é uma ideia de comparação, né? Sim. Então, por isso que a gente fala tanto que as crianças precisam ser estimuladas, e quando eles chegam no sexto, sétimo, eles já não querem fazer relação bionívoca, né? Como as crianças desenham aqui, desenham ali, vai vendo um outro, até chegar no resultado. Ele quer resolver fazendo operação só, não quer dizer que... E, às vezes, a gente vê que é uma coisa que, se essa construção, se essa liberdade, se isso fosse talvez estimulado, as crianças tivessem mais confiantes que eles podem fazer da forma que eles conseguem fazer, né? Tanto que quando a gente foi aplicar, a gente deixou isso claro, olha, nós queremos que vocês pensem e falem o que estão pensando, fiquem à vontade, ninguém vai dar nota ou não, né? E eu acho que uma coisa que a gente conversou também sobre essa questão é justamente isso, né? O que eu estou querendo, qual a resposta que eu estou querendo, né? E qual o objetivo também daquele questão, né? Então, você falou, por exemplo, da comparação. Eu quero trabalhar o quê? Eu quero trabalhar a inferência, eu quero trabalhar a comparação. Então,
trazer o enunciado para aquele objetivo que eu quero, senão a gente fica meio perdido também. Nós, não só os alunos, nós professores também, né? E, às vezes, o aluno responde de uma maneira que a gente não aceita a resposta dele, porque na minha cabeça eu queria uma resposta e o aluno entendeu de outra maneira e resolveu da maneira como ele conseguiu, né? Uma situação que o aluno não quer desenhar, não gosta, né? Não se permite, né? Porque a gente sempre leva o aluno, dá uma situação problema, ele resolve e a gente põe o certo na lousa. A gente nunca não, porque depois nós passamos a pensar sobre isso. A gente colocava várias respostas. A que estava errada, né? Não é que a resposta estava errada, mas o processo que o aluno pensou estava certo. Então, a gente e mostrar isso para ele, né? E o que ele fez tem o que está certo e tem o que precisa ser ajustado, que era a resposta que a gente queria, né? Então, por exemplo, quantos selos o Mário tem? Uma. A resposta está lá. A resposta está certa? Está. Se ele colocar essa, ele está certo. Mas é uma situação problema? Isso torna uma situação problema? Não. Então, para o meu objetivo, essa pergunta não está clara o suficiente, embora ela não seja errada de ser colocada lá. Né? E quando a gente permite que o aluno converse sobre isso, que ele pense sobre isso, né, a gente permite que ele possa também expor a opinião, expor o que ele está pensando, né, expor o que ele entende sobre o assunto. Coisa que pouco se faz na disciplina de matemática especificamente, né? A discussão, né? Então, é mais resolveu e acabou, né? Então, essa comunicação na disciplina de matemática, ela é um pouco mais falha, né? Até porque é tanto conteúdo e você fala, aí você já põe o certo lá, porque é o mais rápido. Só que isso, com o tempo, vai complicando e com o aluno que não entende, ele vai ficando para trás, né? E não vai entender essas situações que a gente tem, que a gente traz. Ótimo. E aqui a gente tem... especificamente nesse ponto, acho que o que mais chamou a atenção foi exatamente isso, né? As palavras e como os alunos, dentro da matemática, utilizam essas palavras e muitas vezes tiram fora do contexto e entende aquela palavra como um símbolo, né? Do que fazer, de qual operação eu vou fazer, né? Essas palavras-chave... Então, nesse momento foi essa. Essas palavras-chave que, às vezes, e eu cansei de fazer isso, a gente fala achando que vai facilitar a vida do aluno. Só que não vai, né? Porque ele vai generalizar, ele vai ver mais, é somar e acabou, mais a soma, menos a subtração, né? Então, às vezes, a gente acha que isso vai facilitar, dar dica para ele, só que não é dica. A gente precisa trazer entendimento para ele, né? Eu acho que essa é a palavra fundamental. Ótimo. Pode passar, Thaís. A próxima. Ele já está focado no qual é o início desse enunciado, qual é o início da historinha, qual é o início do problema, que combine com a pergunta que já está lá, né? Quantos doces sobraram? E aí o aluno tem que ler as 3 opções. A gente faz isso bem devagar, né? Vai pegando uma por uma, colocando, isso é possível, não é possível, por que não é possível? A gente faz um trabalho para aplicar tudo isso, não dá para ser, né? Não é rápido, é uma coisa que a gente tem que ir observando o próprio desenvolvimento das crianças, como é que eles vão fazer. Se o aluno fala que é possível, 2 falam que é possível, então vocês 2 têm que resolver. 2 falam que não, então 2 têm que resolver, né? Porque quando você permite, porque também o errar, a gente está cansado de saber, né? Errar é humano, errar, né? Só que nem sempre, às vezes, a gente permite que eles errem na sala de aula. Foi o que eu falei, ou por tempo, ou por... Em inúmeras situações, a gente já vai dando o certo, já vai dando o que é correto, e a gente não permite que ele erre. E ali a sala de aula é um laboratório em que ele pode errar, né? E que é permitido assim, errar e se conversar sobre isso, né? Errar e se discutir onde é que está o erro, o que precisa. O erro está aí, a gente chega e fala, não, está errado. E acabou falando, né? Onde está errado, né? Então, o que está errado? Porque não está tudo errado.
quando a gente para e conversa com o aluno, ele tem um raciocínio, né? E tem uma lógica para ele pensar daquela maneira. Não saiu do nada, né? Ele tem uma sequência que ele pensou sobre isso. Então a gente precisa trazer isso. Ele pode falar, ele pode dizer qual é essa sequência, né? Ótimo. Legal. Pode passar para o E próximo? aí é a mesma situação. Qual é, né? Todas encaixar ali, a palavra se encaixa em qualquer situação, mas qual que vai me trazer uma situação, um problema em que eu resolva a partir de uma conta, de um desenho, de uma, né? Qual que vai permitir que eu faça uma resolução da situação do Da texto desse situação, problema? né? Se você observar essa segunda situação, né? Dona Julieta fez 50 beijinhos e 30 brigadeiros. Quantos doces sobraram? Está faltando dados, né? Dados. É isso que a gente quer que o aluno perceba, mas aí está o que ela fez, mas não está falando nada que aconteceu para a gente saber quantos doces sobraram. É essa reflexão que a gente quer que as crianças tenham, né? Sim, sim. Tá? E é bem aquela historinha da gente que a gente trabalha lá atrás, né? Do complete, né? Que a gente, né, no Fundi 1 muito a gente trabalha com essa questão de complete, e aí a gente acha que abandona, né? Chega no Fundi 2, eu acho que a gente meio que abandona achando que é muito infantilizado. E na verdade não é, né? É um recurso assim bem eficaz, né? Para trabalhar essa questão da compreensão mesmo deles, né? Do entendimento, né? É. Próximo. Nesse, aí são palavras também, né, do uso da matemática, que também causam emperra, né, um pouco. Tem o contexto e ele tem a pergunta para colocar, só que aí já é dobro, né? Aí são mais específicos mesmo, né? Dobro, metade, né? São palavras matemáticas, né? Mais usadas na matemática, e que às vezes o aluno sabe resolver, mas emperra nessas palavrinhas. Ou porque, eu vou falar como fundiu, às vezes a gente facilita muito, então tem o dobro duas vezes. A gente fica repetindo e fica na cabeça do aluno duas vezes. E o dobro fica esquecido. Quando ele se depara sozinho, em que ele só lê a palavra dobro, aí empaca, e mesmo ele sabendo resolver a conta, né? Então, são algumas palavras que, às vezes, a gente, ao facilitar a vida deles, que a gente acha que está facilitando, na verdade, a gente está complicando a situação, né? O entendimento dele, a compreensão dele da situação, problema, né? E a gente já chegou até a conversar também sobre essa importância também de trazer o dicionário para a aula de matemática, né? Para eles, alguma palavra que ele não sabe, o significado da palavra, né? Então, trazer também essa ferramenta, esse recurso que é usada lá no português, né? E a gente... É uma coisa, por exemplo, que eu não fazia e que eu comecei a fazer depois da oficina que eu tive com vocês, é ter dicionário na minha sala. Assim, os alunos perguntavam o que significava, e ela respondia, né? A gente facilita o trabalho deles. E aí eu falei assim, não, é importante eles irem lá e pesquisarem, então eu agradeço. Esse facilitar, na verdade, não está, né? O dar a resposta não vai facilitar a vida dele. Facilita a vida na nossa vida, né? Facilita a nossa, eu acho, na hora. Podem continuar. Eu fico interrompendo. Então, e aí a gente acaba entrando nessa situação de traduzindo, de trazendo, de facilitando a vida, né? E eu fazia isso muito em português, e em matemática eu fazia sem nem perceber. Aí, em português, eu me dava conta do que eu estava fazendo. Então, eu ia contar uma história, a princesa, o castelo, uma casa grande. Então, você vai explicando, né? Na matemática, também que a gente vai explicando, vai traduzindo, né? Quando chega essas provas, quando chega essa situação em que ele está sozinho, em que ele precisa pensar, né? O Chapolin, quem irá me ajudar? Né? Não tem ninguém, porque ele não aprendeu a pensar sobre isso. Né? Então, o dicionário, ou se não tem o dicionário, deixa, às vezes,
a gente acha que o aluno sabe, não sabe e traduz. Outras vezes, a gente não permite que o aluno já sabe, ele tem tanta experiência fora da sala de aula, e a gente acha que ele não sabe, e ele sabe muito mais coisas do que a gente está avaliando ali, né? Um recurso é fazer um caderno de vocabulário mesmo, porque o vocabulário matemático é diferente do, né, específico da língua, né, da matemática. É um recurso, né? Eu acho que você pode usar esse recurso também de fazer sei lá, um vocabulário da matemática, ter na sala as palavras que estão, né, que estão usando mais, e aí o que significa, enfim. Eu acho que a gente precisa usar todos os recursos possíveis para colaborar com as crianças. O ambiente alfabetizador, a gente tem muito na sala de aula. Então, tudo tem nome, né? A lousa, a janela, a carteira, tudo tem nome. A matemática não. Né? A matemática a gente acaba se esquecendo, né? E precisa. Quadro numérico, tabuada. Por que a tabuada não pode estar na sala de aula? Né? Essas palavras, dobro, triplo, por que não pode estar lá para facilitar e para ajudar nesse aprendizado, nesse processo que os alunos estão passando? Né? E a gente acaba se esquecendo disso. E é importantíssimo. Sim, verdade. Tem mais slides? Acho que não, né? São só esses, né? Que a gente... deu para ter, na verdade, é só um gostinho do que elas, né, essas mulheres trazem para a gente, assim, já é uma experiência vasta, né, na área, e ainda mais trabalhando e estudando, né, sobre esse assunto. Infelizmente, o nosso tempo é curto, não dá para fazer muita coisa, mas eu acho que deu para ter uma ideia e também trazer um pouquinho dessas reflexões, né, para quem está assistindo. E aí eu gostaria de finalizar aí, passando a palavra para vocês, e aí vocês fazem as considerações finais, né, o que vocês acham aí que ainda dá para a gente aproveitar nesse restinho de tempo. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte: é uma conversa, né? A gente não tem nenhuma pretensão de ensinar, né? A gente está conversando aqui, nos colocamos à disposição, porque às vezes as pessoas querem saber mais, a gente está disposta. E uma coisa que eu acho bem bacana, né? E eu penso que a escola municipal, ela tem a GEIF, que é o momento de diálogo. E a gente sabe que a construção é coletiva. Então, é muito importante que as pessoas dialoguem, pensem sobre as atividades da sala de aula, tragam para os colegas, porque às vezes a gente, como professor também, quando eu comecei, né? Quantas vezes eu tive que ir atrás de, né? Falar, gente, olha, eu estou tentando assim, não está dando certo, o que a gente pode fazer? Então, eu acho que vocês que estão na ativa, estão trabalhando, explorem bem esse momento do horário de GIF, porque isso é uma conquista, né? Uma conquista que a gente, da geração, né, mais anterior, tivemos que lutar para ter, né? Então, que aproveitem, que dialoguem, que as soluções são coletivas. A escola precisa pensar como resolver para ajudar os meninos e meninas que lá estão. Eu que agradeço o momento aqui. É verdade. Esse espaço da GEIP, esse espaço que a gente tem para construir é importantíssimo, né? Um coletivo forte, um coletivo de pessoas que se unem para resolver, para se ajudar, facilita o trabalho, né? Quando a gente se une para preparar atividade, para preparar, divide, o trabalho não fica pesado para ninguém e a gente consegue mudar, né? A gente consegue aprender, consegue evoluir, a gente aprende da mesma maneira que o aluno aprende muito com os pares, com os colegas, nós também aprendemos muito com os colegas, né? A Flávia trazendo a experiência dela, ela é de ciências, participou com a gente e nos enriqueceu, trouxe outras tantas possibilidades que a gente não consegue ver porque é da área de ciências, né? Então, esse coletivo forte, esse grupo forte, porque quando a gente se une, quando a gente se junta, nos tornamos mais fortes e mais fácil o nosso trabalho. Sem dúvida.
Eu gostaria de agradecer muito pela disponibilidade de vocês. Não só na disponibilidade de vocês estarem aqui nesse momento, mas a disponibilidade de continuar, né? Mesmo depois da aposentadoria, estão aí na ativa. Falou que a gente está ativa, acho que vocês estão mais na ativa do que a gente. E então agradeço, obrigada por não desistir da gente e de estar aí contribuindo sempre, contribuindo com o PROV, contribuindo com as escolas que vocês visitam. E é um trabalho incrível, então obrigada. Em nome do PROV e em nome dos nossos alunos, dos nossos meninos e meninas, muito obrigada. E eu gostaria de encerrar com um poema, né? Já que a gente está falando tanto de leitura, então eu gostaria de encerrar com um poema do Milor Fernandes, que se chama Poesia Matemática. Então, acho que tem tudo a ver, né? Então, o poema fala assim: as folhas tantas do livro matemático, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com um olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo ortogonal, seios esféricos. Fez da sua vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele, com ânsia radical. Sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. E de falarem, descobriram que era o que em aritmética corresponde a almas irmãs, primos entre si. E assim se amaram, ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão retas, curvas, círculos e linhas sinusoidais. Escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e as enxetas do universo finito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas e, enfim, resolveram se casar, constituindo um lar mais que um lar. Uma perpendicular. Convidaram para padrinhos o poliedro e o bissectrix. E fizeram planos, equações e diagramas para o futuro, sonhando com a felicidade integral e diferencial. E casaram-se e tiveram um sectante e 3 cones, muitos engraçadinhos, e foram felizes. E até aquele dia, em que tudo, afinal, vira monotonia. Então, surgiu o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos viciosos, ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e reduziu-a a um dominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade, era o triângulo, tanto chamado amoroso. Desse problema, ela era a fração mais ordinária, mas foi então que Einstein descobriu a relatividade, e tudo que era espúrio passou a ser moralidade. Como, aliás, em qualquer sociedade. Milor Fernandes. E aí, gostaria, muito bom, achei ótimo. E aí é o que a gente está discutindo, né? A matemática, ela pode também trazer leitura e trazer algumas habilidades que tradicionalmente a gente não trabalha. Então, muito obrigada a todo mundo que nos assiste, que irá nos assistir, né? E até mais, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.